Boa noite, irmãos. Eu me chamo Mário, sou um dos pastores dessa igreja, mas também sou um cristão vivendo em recuperação, tendo muitas lutas diárias, lutando contra medos, contra ansiedade, lutando contra raiva e tantas outras lutas, mas pela graça de Jesus, vivendo um dia de cada vez. E esse mês, todo o mês de abril foi aqui o tema central das mensagens. Todos os que pregaram aqui falaram sobre a caminhada de restauração. E hoje também quero finalizar esse mês com esse tema, caminhada de restauração. Mas também dentro do tema falar sobre uma visão de Jesus, uma visão bíblica de Jesus. Então, para termos uma caminhada, vivermos uma caminhada de restauração, é necessário conhecer Jesus, ter uma visão clara, bíblica de Jesus. E não é de hoje, não é de agora, isso séculos. Desde a época de Jesus já, né? A forma de interpretar, de ter a visão sobre Jesus, tem sido muitas vezes distorcida. A história da igreja vai falar isso. Houve concílios sobre isso, para falar sobre a visão de Jesus, que já era deturpada. Ao longo do tempo, religiões, sábios, construíram visões, imagens equivocadas de Jesus. Pois onde não há conhecimento verdadeiro, inevitavelmente surge uma imagem distorcida. Sem conhecimento, visão distorcida, conhecimento errado. Alguns veem Jesus apenas como um mestre moral, um modelo a seguir. Outros tratam Jesus somente como aquele que oferece milagres, né? Alguém que recorre apenas em momentos de necessidade. Não lembra de Jesus nunca, mas quando precisa de uma necessidade, Jesus. Ainda há aqueles que enxergam como simplesmente um símbolo religioso, distante, sem impacto, sem um impacto real na vida do dia a dia, onde às vezes esse Jesus é lembrado só em datas religiosas. Aí lembra que há alguém chamado Jesus. Visões equivocadas. Mas a pergunta central que a gente tem que responder não é o que as religiões e os pensadores dizem, mas sim quem é Jesus segundo a palavra de Deus. E como eu já disse aqui, outros pastores, os pastores da igreja sempre gostam, nós gostamos de reforçar isso, e é a nossa fé firmada nesta palavra, nas escrituras. A autoridade está aqui, a palavra inerrante, infalível palavra de Deus. Então a nossa fé está baseada nessas escrituras, a palavra revelada, a palavra de Deus em linguagem humana, que atravessa os séculos, a palavra inerrante da palavra, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está, para conhecer Jesus, de Gênesis ao Apocalipse, dentre os muitos personagens da Bíblia. O personagem central da Bíblia é Jesus, revelado aqui. E foi o que a Lu conheceu, foi buscar enquanto ela lia os evangelhos. A Bíblia revela que Jesus não veio apenas para nos ensinar, nem apenas para nos dar alguma ajuda. Ele veio para buscar e salvar o perdido, diz a palavra. Jesus veio para trazer vida abundante. E dentro da missão de Jesus, ele oferece restauração. Caminhada de restauração. Jesus veio para nos dar vida, vida abundante, vida de restauração, restaurar o que foi quebrado, apontar o caminho verdadeiro àquele que se sente desorientado, perdido. Jesus veio para nos dar propósito àquele que parecia sem valor, dar valor à vida, aquele que se sente desvalorizado ou foi desvalorizado, foi desprezado. Jesus veio dar vida e propósito. Isto é vida abundante. Isto é a caminhada de restauração. Sem Jesus não há verdadeira caminhada de restauração. E a forma como enxergamos Jesus molda a nossa caminhada.
Presta atenção nisso. A forma como enxergamos Jesus molda a nossa caminhada e o nosso relacionamento com Ele. Não é só dizer que tem Jesus, tem que ter um relacionamento com Jesus. Olha o que nós ouvimos aqui no testemunho da Luciana. Ela ouviu o Espírito Santo falando com ela. Ajoelhe-se, renda-se a mim. É o relacionamento. É o conhecimento verdadeiro que gera intimidade. Conhecimento gera intimidade. Sem conhecer, não nos relacionamos. E sem relacionamento, não experimentamos transformação. Sem conhecimento, não há relacionamento. Sem relacionamento, não há intimidade. Se a visão que se tem sobre Jesus é limitada, a experiência também será limitada. Um conhecimento raso, uma experiência rasa. Por isso, falar sobre caminhada de restauração, é preciso ajustar a visão sobre Jesus. Precisamos ter uma visão clara, correta, bíblica de Jesus. Não existe restauração verdadeira sem o Cristo verdadeiro revelado na palavra de Deus. Essa é a verdadeira visão, essa é a verdadeira imagem que a gente tem que ter, é o que está escrito aqui. Fora disso aqui, não é verdade. A verdade está revelada aqui, na inerrante e infalível palavra de Deus. A forma, grave isso, a forma como enxergamos Jesus define a profundidade da nossa fé. Uma fé rasa, experiência rasa. Fé com profundidade, experiência com profundidade. Então, hoje, nessa noite, eu quero apresentar aqui 3 visões distorcidas, equivocadas, erradas sobre Jesus. E essas visões que às vezes parece correta, mas elas não têm base bíblica nenhuma. Não tem embasamento das escrituras nenhuma. São opiniões, são visões erradas sobre homens que dizem saber sobre Jesus. E quando a visão sobre Jesus está distorcida, toda caminhada se torna confusa. A fé enfraquece, decisões se desalinham e a transformação fica superficial. É por isso que enxergar Jesus corretamente não é apenas teologia, é vida. Não basta apenas ter conhecimento teológico, saber um monte de informações, livros, se não tem vida. E a primeira visão distorcida que se tem sobre Jesus, e essa visão vem de séculos, pessoas que acreditam, e nos dias de hoje tem quem acredite nessa visão errada, que Jesus é um ser criado, que ele não é eterno. Há quem pense e acredita nisso e ensina isso. Jesus é um ser criado, não é eterno. Acreditam que Jesus é a primeira criação. Acreditam que Jesus foi criado diretamente por Deus antes de todas as coisas. Essa visão errada, equivocada, creem que Jesus é a principal criatura de Deus no céu, antes de vir para a terra. Equívoco. Esse movimento, essa crença, diz que houve um momento em que Jesus não existia. Interpretam o título Filho de Deus, literalmente, como alguém que teve um início, diferenciando-o do Criador. E nós ensinamos na caminhada teológica, e é importante aos irmãos, aqui os que foram batizados recentemente, aos irmãos que estão vindo de outras igrejas, que já se tornaram membros, e aqueles que não fizeram, fazerem os cursos da caminhada. São 5 cursos, hoje começou um novo curso. E em um desses cursos, a gente ensina que esse termo Filho de Deus significa a mesma ordem de Deus, mesma essência de Deus. E essa questão de Filho de Deus foi para se identificar com o ser humano. Então, mas Filho de Deus não quer dizer que Jesus descenda de Deus, um ser criado, mas sim que ele faz parte da mesma essência. Essa ideia coloca Jesus como parte da criação.
tirando dele a natureza divina, essa corrente que diz que Jesus é um ser criado, tira dele o ser divino, aquilo, a divindade de Jesus. Mas aqui está o grande erro. Um ser criado é limitado. Um ser criado é finito. Um ser criado é dependente. Um ser criado não pode ser onisciente, nem onipotente e nem onipresente, como Jesus era e como ele é. Se Jesus fosse um ser criado, ele não seria plenamente Deus. E nós vamos ver pelas Escrituras que Jesus é plenamente Deus. Seu sacrifício não teria valor algum, porque seria mais alguém morrendo por outra pessoa. Um ser criado também seria um ser de pecados. E Jesus não poderia salvar se ele fosse um ser criado. Então essa visão dessa corrente crê que Jesus foi um ser criado. Mas o que a Bíblia diz? O que as Escrituras dizem? Essa é a visão correta. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. O início desse versículo. Você que está anotando, você que está acessando a sua Bíblia, anote ou no seu celular, ou na sua Bíblia, no seu caderno. João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo. Só o pequeno trecho desse versículo. No princípio era o verbo. Não diz. O versículo não está dizendo, no princípio passou a existir. Não é isso. João está escrevendo aqui, no princípio era o verbo. Esse era significa que sempre existiu, sempre esteve ali, ele era e sempre há de ser. Então esse era significa a existência plena, eterna. A eternidade é difícil da nossa mente compreender. A eternidade. Um dia compreenderemos, um dia a experimentaremos, um dia viveremos quando Jesus buscar a sua igreja. Aí nós vamos viver plenamente e entenderemos a plenitude da eternidade. Mas a eternidade não parte de um início, de um princípio. Se partisse de um início, de um princípio, não seria eternidade. A eternidade sempre existiu. Então, definir Jesus, ele sempre é. Jesus sempre é. Jesus sempre foi. E Jesus sempre será. Isso é a eternidade. Então essa expressão, tanto aí no Evangelho de João, no princípio, também é usada lá no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa mesma expressão, princípio, significa o começo do que nós conhecemos. Essa expressão é daquilo que nós conhecemos como criação, do mundo criado, da humanidade criada. Então não está dizendo que a eternidade começou ali, que Jesus começou ali, não. Quando ele fala o princípio, é daquilo que nós conhecemos como mundo. Então é para nós que foi escrito isso. João 1:3, Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui, Jesus está na criação. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele estava na criação. Quando a expressão lá no Gênesis diz assim, façamos o homem. Está no plural, Jesus ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. Não está escrito, eu faço o homem segundo a minha imagem. Não, façamos o homem. É Jesus presente ali. Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, Paulo escreveu assim, nele foram criadas todas as coisas. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. É a mesma expressão lá de João. Era o verbo. Ele é antes de todas as coisas. Eu gosto muito
desse texto de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Foi através dele que o universo foi feito. Foi através de Jesus, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra, pela sua palavra poderosa. Então Jesus, ele não foi um ser criado, ele é o Criador e ele é o sustentador de todas as coisas. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, Tomé, Jesus falando aos religiosos, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Parece uma expressão que para nós não faz muito sentido, mas na teologia hebraica e para a nossa teologia nós entendemos muito bem quando Jesus diz, eu sou, ou seja, eu sempre existi. Eu sempre sou, sempre serei. Então essa é Jesus, ele não é um ser criado, ele sempre existiu. Então essa visão de Jesus ser criado é totalmente contrário às Escrituras. É uma visão distorcida, é uma visão equivocada e nós precisamos crer nisso. Jesus não é um ser criado, ele é o Pai da criação. Ele estava na criação e ele sustenta todo, fez o universo e tudo que há, ele sustenta pelo poder da sua palavra. A segunda visão equivocada sobre Jesus, e há quem ensine e crê nisso, que Jesus é apenas um mestre moral, um exemplo de vida. Essa visão distorcida de Jesus, que aceita os ensinamentos, crê nos ensinamentos, crê nos mandamentos, mas rejeita a autoridade divina de Jesus. Os ensinamentos estão certos, mas Jesus não é divino. Ele simplesmente é um mestre moral. Essa visão tem Jesus como um espírito avançado, evoluído, alguém que está mais próximo de Deus. Foi um homem bom, mas não divino. Um ser evoluído, um modelo moral para seguir. Possui uma espiritualidade avançada, uma sabedoria avançada, mas não é divino. Chegou perto de Deus, mas não é Deus. É espiritual, mas não é divino. Visão distorcida. E muitos creem nisso. Mas o que a palavra do Senhor? É o que importa para nós. O que a palavra de Deus diz? João, capítulo 20, verso 28. Jesus já ressuscitado. Ele já tinha se revelado aos seus discípulos, mas um deles ainda não tinha visto Jesus, que foi Tomé. Tomé não tinha visto Jesus ainda. E ele disse, eu só vou crer quando eu ver ele. Preciso tocar nele. E Jesus novamente se revela aos discípulos. E quando Tomé olha para Jesus, Tomé faz essa declaração, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu, ele Deus meu. Tomé o reconhece como Deus e Senhor. Então ele não é um ser moral. Jesus é o próprio Deus revelado, encarnado. Ele é o próprio Senhor. 1 Timóteo 1, verso 15 diz assim, fiel é a palavra. Como eu falei no início, a palavra do Senhor, autoridade. E Paulo falando aqui para seu discípulo Timóteo, fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então Jesus não poderia morrer pelos pecadores, não poderia salvar os pecadores, sendo simplesmente um ser moral. A salvação que Jesus nos dá através da sua obra
na cruz. A salvação é um ato soberano de Deus, realizado por Jesus na cruz. Resgatando o homem do pecado e das consequências do pecado, que é a morte física e a morte espiritual. A salvação não é conquistada através de méritos. Ninguém merece a salvação. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A salvação é pela fé em Jesus. E isso nós chamamos de graça, favor imerecido. E um homem, um ser moral, um líder moral, com exemplos morais, não teria capacidade de fazer tal ato, de ter tal missão. Um ser moral seria falho. Não teria condições de morrer em nosso lugar. Nenhum líder de qualquer outra religião morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele profetizou que um menino nasceria. E Isaías escreveu essa profecia aproximadamente. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. E ele já profetizou que nasceria um menino. E sabe como ele chama esse menino que nasceria 700 anos depois? De Deus forte. Deus forte. De Pai da eternidade e de Príncipe da paz. Não é um ser moral, mas Isaías profetizou, vai nascer um menino que é o Deus forte, é o Deus encarnado. João 10:30, o próprio Jesus falando de si mesmo, eu e o Pai somos um. Isto é, eu e o Pai, quando ele fala eu e o Pai, implica mais de uma pessoa na divindade. Nós cremos nessa triunidade ou trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele aqui está falando aos discípulos, eu e o Pai somos um. Mais de uma pessoa na divindade. Mas quando ele fala, eu e o Pai somos um, o ser um, implica que Deus e o Filho são um. A mesma essência. A mesma essência. Essa, como eu gosto de dizer, é a matemática divina. Não é? Os dois que são um. Eu e o Pai somos um. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, repreende a igreja. Porque eles estavam tendo uma visão errada. Estavam aceitando ensinos errados sobre Jesus. Olha, já naquela época, 2000 anos atrás, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e 4. E ele escreve assim à igreja de Corinto, 2 Coríntios 11, 3 e 4. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, olha aí, já naquela época, já era pregado um outro Jesus. Pois se alguém vem que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que vocês já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Já caíram na armadilha, já caíram no engano de Satanás. E Paulo repreende a igreja. Vocês estão se deixando enganar, assim como Eva foi enganada. E Paulo já falava de um outro evangelho. Paulo já falava de um outro espírito. Paulo já falava de um outro Jesus que estava sendo pregado. Então por isso que nós temos que ter visão clara. E essa única visão está revelada na palavra de Deus. A autoridade máxima. E a terceira visão equivocada, errada sobre Jesus, que Jesus é um filho espiritual de Deus, entre outros. Mais um filho, entre muitos. Esse ensino é ensinado em algumas vertentes religiosas por aí. Que ele é um filho espiritual entre muitos.
Nessa visão, Jesus é considerado o primogênito espiritual de Deus Pai, distinto em essência, totalmente contrário à nossa teologia. Nós queremos que Deus e Jesus têm a mesma essência, mas essa crença diz que é distinto em essência. Jesus é um irmão espiritual da humanidade. Essa visão dilui a singularidade de Cristo, colocando-o no mesmo nível da humanidade pecadora. Então Jesus é um filho como qualquer outro, mais um na humanidade. Mas a palavra de Deus diz totalmente o contrário. E nós cremos piamente. Eu creio totalmente, a minha fé está toda depositada no que as Escrituras dizem. E o escritor de Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa é a nossa teologia, essa é a nossa crença sobre Jesus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é totalmente Deus em essência, em autoridade, em atributos e em poder. O versículo que eu já citei aqui de João 1:1, o verbo era Deus, ou seja, era existência plena. João 10:30, eu e o Pai somos um. Um dos discípulos perguntou para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas Jesus respondeu: mas eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me viram? Quem me vê, vê ao Pai. Quem me vê, eu sou o Pai revelado aqui. Vocês ainda não perceberam isso. Por isso que ele pode dizer, eu e o Pai somos um. Então até no tempo em que Jesus viveu entre nós, já havia interpretações equivocadas. Às vezes as pessoas não tinham ideia de quem era Jesus. E ele pergunta para os discípulos, quem que estão dizendo aí que eu sou? Aí eles respondem, alguns acham que é o profeta Elias que voltou, que ressuscitou. Outros, é o profeta Jeremias que está de volta, que já tinha morrido há muito tempo atrás. Outros estão dizendo que é João Batista de volta. João Batista voltou. Ou que é apenas mais um dos profetas aí que se conhecem. Não se tinha visão clara sobre Jesus. Mas acima de todas as opiniões humanas, o próprio Jesus revelou quem ele é. Aos discípulos, ele apresentou não uma suposição, não uma ideia, não uma opinião sobre si mesmo, que Jesus sabia realmente, totalmente quem ele era e para que veio. Jesus, ele ensinou aos discípulos 3 afirmações sobre a sua identidade, que está lá em João 14, verso 6. É a tríplice identidade de Jesus. João 14, 6 diz assim, eu sou o caminho. Primeira. Segunda, eu sou a verdade. Segunda, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra, aqui está nesse versículo, outra afirmação que Jesus e o Pai são um, são a mesma pessoa em essência. Ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. A afirmação do que ele disse no capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Então, ir a Jesus é ir ao Pai. Então, mais uma afirmação que ele e Deus são um só. Então, Jesus diz aí no versículo 6 de João 14, ele é o caminho. Jesus não está dizendo eu sou algum caminho, ou sou mais um caminho, mas aí entre vários. Não, Jesus está dizendo eu sou o caminho. Jesus não está dizendo eu sou um atalho. Ele é o caminho. Provérbios 16, 25 diz assim, há caminho que parece direito ao ser humano,
E essas 3 visões que eu disse anteriormente, parece que é direita, né? Parece que são boas. Parece que está tudo certo. Parece que está tudo ok sobre Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que parece direito. Mas o fim dele é caminho de morte. Vou repetir o versículo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. E o único caminho da vida, o único caminho certo para o Pai é Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes, fazendo um comentário desse versículo, ele diz assim: nem sempre as coisas são o que aparentam ser. Há muita ilusão de ótica, há muitas miragens, há muitos brilhos falsos, há muita propaganda enganosa. As aparências enganam. Nem sempre a nossa percepção é confiável. Há caminho que parece direito às pessoas. Seu aspecto externo é bastante semelhante aos caminhos da vida. Parece. Tem aparência. Até brinquei de manhã, né? O pessoal aí dos cabelinhos brancos, lembra de uma propaganda, né? Parece, mas não é, né? Lembra da propaganda, né? Do Denorex. Você riu, né, Jussane? Tu lembra do Denorex, né? Parece, mas não é, né? Lília fez aniversário ontem, mas tu lembra disso, né, Lília? Né? Então, o seu aspecto é bastante semelhante aos caminhos da vida, mas não é. O seu destino, o final é morte. Parece, tem aparência de vida. Tem aparência, mas não é vida, conduz à morte. E só há um caminho que conduz à vida: Jesus Cristo. Ele é o único caminho que conduz à salvação. Com certeza você já ouviu essa, né? Todas as religiões levam a Deus. É o mesmo Deus em todas as religiões. Eu digo para você que não. Nenhum outro foi para a cruz. Nenhum outro morreu. Nenhum outro foi sepultado. E nenhum outro ressuscitou ao 3º dia. Só Jesus realizou tal ato. Mas ninguém. A gente poderia citar um monte de líderes religiosos. Nenhum deles morreu na cruz por tua causa. Só Jesus. Efésios 3:12 diz assim: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Acesso a Deus. Em Cristo temos acesso a Deus. O acesso a Deus é através de Cristo, mediante a fé. Não precisa fazer mais nada, não precisa fazer sacrifício, é crer e entregar-se a Ele. Segunda coisa que Jesus diz, ele diz: eu sou o caminho, e ele diz: eu sou a verdade. Não uma verdade relativa, não uma meia verdade. E hoje nós vivemos uma época de verdades relativas. Hoje a modernidade diz que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Verdades convenientes, aquela que me convém. Mas em Jesus Cristo, Ele é a verdade. A única verdade. Jesus é a verdade absoluta. Jesus é a plenitude da verdade em pessoa. Toda a verdade está em Jesus. E eu amo esse versículo de João 1,14. Amo esse versículo 14. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Verbo, essa expressão verbo, é a promessa, é a palavra profética que os grandes profetas do Antigo Testamento profetizavam, que viria um prometido, que viria um Messias. Mas agora esse verbo, que era só uma profecia, que era só uma promessa, diz aqui: se fez carne e habitou entre nós.
E é esse verbo encarnado, ele é cheio de graça e ele é cheio de verdade, porque ele é toda a verdade, está nele. Ele é a verdade que confronta a mentira. Ele quebra toda a ilusão. Ele permanece firme mesmo quando o mundo tenta relativizar tudo. Jesus é a verdade e a verdade imutável, inerrante e infalível. E ela está revelada nas Escrituras. O próprio Jesus declarou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor serão cumpridas até o fim. Tudo o que foi prometido, tudo o que foi falado, será cumprido até o fim. Como já foi pregado muitas vezes, falado aqui muitas vezes, o mundo está um caos, o mundo está uma loucura, e a gente acha que o mundo vai ter jeito. Esse mundo não, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos aí um ano político e achamos que agora vai dar jeito. Não confie em homens. A palavra de Deus diz que tudo passará. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, aqueles que têm plena salvação, não têm medo. Porque um dia tudo isso vai passar. E um dia todo medo, toda dor vai passar. Toda lágrima será enxugada. E um dia, como nós cantamos aqui, um dia o veremos face a face. Veremos a face do nosso amado. Mas enquanto isso não acontece, como nós cantamos hoje aqui, há lugar na mesa. É hora de voltar. É hora de voltar para a mesa. É hora de voltar para a comunhão. E a terceira coisa que Jesus diz sobre si, ele é a vida. O seu caminho, a verdade e a vida. Quem de nós não almeja uma vida melhor? Quem não almeja uma vida que vale a pena? Quem não almeja uma vida de paz, de sossego, de realização, de prosperidade? João 1,4 diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Mas toda a vida, tendo ou não tendo coisas, realizado ou não neste mundo, a vida verdadeira só encontra em Jesus. Só encontra em Jesus a verdadeira identidade. E hoje nós vivemos um mundo de desorientação de identidade. A verdadeira identidade está em Cristo. A verdadeira realização está em Cristo. Eu me lembrando aqui do apóstolo Paulo, que ele escreve uma lista. Paulo traz uma lista das suas perseguições, dos açoites, das prisões, da fome que ele passou, de tantas coisas difíceis que Paulo passou por causa do Evangelho. Mas eu acho maravilhoso quando Paulo finaliza no final dessa lista: não tendo nada, mas possuindo tudo. Porque esse tudo não está no mundo, esse tudo era Cristo, por quem ele aguardava ver. E um dia nós vamos experimentar esse tudo, que tudo, o completo, só Cristo pode dar. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus amados, não há felicidade verdadeira sem Jesus. Não há realização completa sem Jesus. Não há identidade verdadeira sem Jesus. Sem Jesus, o ser humano não é completo. Nós só nos completamos, não é com dinheiro, não nos completamos com um casamento, não nos completamos com prosperidades financeiras, nós nos completamos em Jesus. Então nós vimos aqui, estou indo para o final, resumindo aqui o que eu falei anteriormente. Jesus não é um ser criado, ele é a fonte da criação, isso é o que nós cremos. Jesus não pertence à criação, ao contrário, é a criação que pertence a Jesus. Jesus não é simplesmente um ser moral e bom, ele é o próprio Deus, criador e sustentador de todas as coisas, o único caminho para a salvação.
Jesus não é um filho espiritual de Deus, ele é o próprio Deus revelado. A caminhada de restauração, como temos falado esse mês todo, começa quando deixamos de seguir ideias, opiniões, e às vezes as nossas opiniões, as nossas verdades, e passamos a seguir o Jesus revelado nas Escrituras. Ele não é apenas alguém que melhora a nossa vida. Jesus não veio para simplesmente melhorar a nossa vida. Ele é aquele que faz nova todas as coisas. Nós vimos o testemunho aqui, como já ouvimos de outros aqui. Coisas antigas passaram, coisas novas vão viver. Jesus não trata simplesmente sintomas. Jesus trata o que está lá no profundo. Coisas que muitas vezes nós não queremos tratar, mas estão lá e que precisam ser tratadas. As coisas que estão lá na raiz. Jesus não oferece apenas alívio. Jesus oferece vida plena. Talvez há pessoas aqui cansadas. Tentaram caminhar com uma versão incompleta de Jesus. Uma ideia. Um Jesus que não confronta. Jesus nos confronta. Um Jesus que não transforma. Jesus que não reina no mundo interior. A gente prefere sentar no trono na nossa vida. Eu sei, eu faço, eu dirijo, eu sou dono da minha vida. Ah, não vai dar nada, eu vou seguir por esse caminho. Sou eu que mando na minha vida. Mas nós lemos no versículo de Provérbios: há caminhos que parecem ser direitos, mas o final é morte. Mas hoje nós somos chamados a voltar à verdade. Você é chamado a voltar à verdade. Jesus, Ele é o único Senhor e Salvador. Ele é o Senhor, Ele é o restaurador. A restauração, a gente tem aprendido, vai começar aqui um outro ministério nosso, que vai falar sobre restauração, o CR. Ele é ensinado que a restauração não é num evento único, mas é um processo. A restauração é um processo, e esse processo continua até que Jesus venha. É uma caminhada diária, onde Ele reconstrói a nossa identidade, Ele cura as nossas feridas, nos conduz para um novo propósito. A pergunta que fica é: qual é a visão que você tem sobre Jesus? Que Jesus você tem seguido? A forma como você enxerga Jesus define a profundidade da sua fé. Vou repetir: a forma como você enxerga Jesus define a profundidade da sua fé. Só o Cristo verdadeiro pode te conduzir a uma caminhada de restauração verdadeira. Aí você também pode perguntar: mas que tudo isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? Depende de como você vê Jesus. Ah, mas o que eu devo fazer? A palavra responde o que você deve fazer. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, diz a palavra. A palavra do Senhor, Romanos 10, 9 e 10, versículo 9 e 10, diz assim: simples assim, mas é tão profundo. Parece muito simples, mas é algo tão profundo. Diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com um coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu quero que você faça essa oração. Você que nunca fez essa oração, gostaria que todos fechassem os seus olhos, a igreja estivesse orando agora, intercedendo. É o momento da igreja interceder agora. E o meu convite é para você.
que nunca fez essa oração, que você fizesse essa oração comigo. E diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu não te conheço de verdade. E eu reconheço que eu preciso te encontrar. Que eu preciso colocar ordem no meu mundo interior. Eu reconheço que eu preciso da tua vida, da vida verdadeira. Eu reconheço que não tenho seguido a verdade. Mas hoje eu ouvi sobre a verdade e eu quero pedir: entra na minha vida com toda a verdade e muda a minha vida. E eu confesso com a minha boca que eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Glória ao nome de Jesus. Eu quero também fazer um convite à igreja, aos que já caminham com Jesus, mas de repente, como todos nós, eu já vivi um tempo na minha vida que eu achei que Deus tinha se esquecido de mim. Estava vivendo um momento difícil. O apóstolo Paulo diz que uma vez na vida dele, ele estava desesperado da vida, a ponto de achar que ele ia morrer. Eu já me senti assim, perdido, desorientado, mesmo no caminho com Jesus. Se tem alguém assim, algum irmão, alguma irmã, vem aqui para frente também e nós vamos conversar, orar com você. Aos irmãos que querem essa oração, precisam de um encorajamento, precisam receber força de Jesus, que a caminhada está difícil. Vem aqui para frente, nós queremos orar com você. Pode vir. Não tenha medo de dizer: pastor, a caminhada está difícil, a coisa está complicada, Jesus. Eu preciso que orem por mim. Preciso receber um abraço. Pode vir. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Estenda suas mãos aqui. Estenda suas mãos. Pai, não é falta de fé quando a gente diz: Pai, está difícil. O próprio Jesus, no seu momento de agonia, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O próprio Jesus disse que a sua alma estava agonizante até a morte, que era difícil, pelo qual ele ia passar. E não é pecado, não é falta de fé dizer: está difícil. Mas os irmãos estão aqui dizendo que mesmo estando difícil, eles precisam de Ti, Jesus. E eu peço, Senhor Jesus, vem com Teu amparo, vem com Teu Espírito, vem com a Tua graça, vem com Teu fortalecimento, vem com Teu poder e a Tua plenitude sobre a vida dessas pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, me ajuda, me ampara, me socorre, me livra, me ampara, me ajuda. Oh Pai, estenda a Tua mão sobre a vida dessas pessoas, desses amados aqui, que estão confessando, está dizendo que está difícil, está doendo, Jesus, está doendo, está difícil, mas fortalece o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo da graça, o Espírito Santo, a doce presença do Espírito Santo que fortalece, que não te deixa sozinho, não te deixa sozinha. O Espírito Santo, através da palavra, diz: confia em mim, confia em mim, entrega o teu caminho a mim. Eu sou o teu amparo. A palavra do Senhor diz: eu sou o teu socorro, eu sou a tua salvação,
Eu sou o teu alívio. Na hora que você está chorando, eu sou o teu consolo. E o Espírito derrama sobre a tua vida a presença dele agora. O Espírito Santo derrama sobre a tua vida, meu querido, minha querida, você que veio aqui. Ele ama você profundamente. Jesus te ama profundamente e Ele não te deixa só. Pode crer nisso. Ele não te deixa só. Ele está contigo em todos os momentos, mesmo quando Ele parece silencioso, mas Ele está ali contigo. Ele está te amparando, Ele está segurando a tua mão, Ele está dizendo para ti: eu vou contigo nessa caminhada. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê respostas essa semana. Essa semana que seja uma semana de respostas na tua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amados. Aplauda o Senhor.